Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo de hoje, no projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, nós nos encontramos em Ezequiel, no capítulo 41. Continuamos com o relato da visão que Deus dá a Ezequiel a respeito do templo, o templo ideal. Lembrando, vamos contextualizar que estamos aqui no cativeiro, o povo está cativo na Caldeia com os babilônios. Ezequiel é o profeta da época que está lá com o povo e ele está entregando a mensagem de Deus. Ele é o mensageiro de Deus para o povo que estava cativo, que foi levado cativo, Tudo em Jerusalém havia sido destruído, o templo, a cidade, os muros, estava tudo em ruínas. E nesse período aqui, então, Deus levanta Ezequiel para animar o povo e para dar as coordenadas, para dizer para o povo como deveria ser quando eles voltassem para a terra, Então diz o texto: então me levou ao templo e mediu os pilares, Então veja bem, Ezequiel está tendo uma visão. O anjo que estava com ele, leva ele na visão para ver o templo, Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo, a largura da entrada, 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados a altura da entrada, 6 côvados a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados por todo o redor do templo. Veja que o anjo mostra o espaço do Santo dos Santos, mas Ezequiel era profeta, e profeta não podia entrar neste lugar do Santo dos Santos, Somente os sacerdotes é que poderiam entrar, e ainda entravam nesse lugar amarrados com uma corda, porque se eles houvessem cometido um pecado e estava sem confessar, eles seriam mortos pela presença de Deus no lugar do Santo dos Santos, Então mediu a parede do templo, as câmaras laterais, As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo, de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima, assim se subia do andar inferior para o superior. Vi um pavimento elevado ao redor do templo, eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira. A grossura da parede das câmaras laterais de fora eram de 5 côvados, Tinha as células, os quartos, tinha largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais, eram voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte, uma entrada para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados. O edifício, que estava numa área separada, do lado ocidental, tinha largura de 70 côvados, A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados, Então era um lugar, um local, a nave do templo, A nave ela tinha 70 côvados, de largura e 90 de comprimento, Então, verso 13, assim mede o templo, 100 côvados de comprimento, com também área separada, edifício, parede, A largura da frente do templo, da área separada, também mediu o comprimento, também mediu o comprimento do edifício,
Quem estava medindo, quem estava fazendo o esquadrejamento desse lugar que seria reconstruído era o anjo. Ezequiel estava assistindo tudo isso, tá? Ele estava vendo, anotando as medidas, né? E registrando, né? O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados, né? As janelas eram de fasquias fixas, sobrepostas dentro da parede, estavam cobertas de madeira. No espaço em cima da porta e até o templo, de dentro e de fora, eram toda de parede ao redor. Por dentro e por fora havia obras de escultura, né? Duas obras de escultura eram permitidas aqui no templo, o querubim e a palmeira, né? De sorte que cada palmeira estava entre o querubim e a palmeira. Cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem, olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Então, todo lugar tinha essas obras, tá? E que tem um grande significado, que a gente já vai ver o significado, né? E por que o querubim tinha 2 faces, né? A gente pode apontando aí para Jesus Cristo, né? As suas 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, né? Então Deus, quando João 1,14 diz, né? Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Então as suas 2 naturezas aí representadas nesse querubim, tá? Desde o chão até em cima da entrada, tinha esses querubins e essas palmeiras, era todo decorado com essas 2 imagens, tá? Com essas 2 esculturas, né? Entalhadas na própria madeira, tá? Era entalhado na própria madeira, tá? O altar de madeira era de 3 côvados, o templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis nelas, isto é, nas portas do templo foram feitos, né, esses entalhados dos querubins e das palmeiras, como estavam feitos, né, na própria madeira, entalhado na própria madeira, uma imagem, uma figura na própria madeira. Havia janelas fixas, sobrepostas às palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, né? Então, esse é o versículo 41. Eu fiz uma leitura, né, panorâmica dele, né, porque realmente ele traz as medidas, né, porque Deus, ele é perfeito. Então, o capítulo 41, ele continua, né, dando para a gente os detalhes da reconstrução do templo após o cativeiro. Deus já tinha dado essas orientações antes da construção do templo lá para Salomão, e agora então ele está repetindo, né, porque o templo havia sido destruído. Então ele agora está repetindo as orientações para o profeta Ezequiel, sem alterações, sem mudanças, né? E aí então a gente tem esse relato dos enfeites, né? Apesar da gente ter aí toda uma luta de Deus contra a idolatria, contra as imagens de escultura, né? Contra tudo aquilo que era fabricado, né? Mas aqui Deus tolera, né, esses 2 entalhes na madeira, né? Esses 2 entalhes na madeira. O entalhe de um querubim com um rosto divino e o outro, e com essas 2 naturezas, a divina e a humana, e a palmeira, né? Os querubins, queridos, eles representavam a glória de Deus, a revelação divina, a manifestação de Deus e da sua presença no lugar santo. Lembra que o templo, ele tinha um lugar, o Santo dos Santos, que lá quando Jesus veio, e na morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado. O véu era a separação que separava o Santo dos Santos do restante do templo.
então dando acesso total, né? Na morte de Jesus, esse véu foi rasgado, não tem mais essa separação. Cada um de nós tem livre acesso a chegar ao Pai, mas lá naquela época não era assim. Apenas uma pessoa podia chegar no Santo dos Santos e podia experimentar e ver a glória manifesta de Deus naquele lugar, né? Que era o Santo dos Santos. Então o querubim, ele estava, esse entalhe na madeira do querubim representava essa manifestação da glória de Deus. E as palmeiras, queridas, as palmeiras, elas tinham uma característica, tá? Essa árvore, ela tem uma característica, né? Ela tem a característica a sua vida existencial, ela é longa, ela tem longevidade, ela tinha uma utilidade para a época muito grande, tá? Ela tinha altura, ela tinha retidão, ela tinha beleza, tá? E ela também era considerada para o povo que caminhava no deserto uma fonte de alimento. Ela tinha uma fonte de alimento no deserto para aqueles que chegavam esgotados no deserto, para os viajantes, tá? Então a palmeira aqui, ela simboliza o ser humano e de uma forma bem extraordinária, porque ela simboliza o ser humano crescendo à luz da glória de Deus, né? A luz da glória de Deus, né? E as suas raízes profundas, tá? Então tinha duas coisas aqui importantes, né? Representando aí a palmeira, né? O crescimento dela, tá? A frutificação dela e as suas raízes, tá? E aí a gente tem isso, né? Essa palmeira que tem essa representação do crescer à luz da glória divina. Veja bem, Paulo, ele vai falar isso para nós, né? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18, diz: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor em espírito, né? Então, a palmeira, ela vai crescendo e ela vai se transformando nessa árvore frondosa, uma árvore frutífera, uma árvore reta, uma árvore grande, uma árvore com suas raízes fundamentadas, né? Então é isso, essa é a representação, tá? A palmeira simboliza nós crescendo à luz da glória divina, como 2 Coríntios 3,18, né? Crescendo de glória, nos transformando à imagem do nosso Criador, sendo discípulos do Senhor Jesus, cada vez mais parecidos com Ele, assumindo o jugo, né? Lembra de Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, né? Vinde a mim, aprendei de mim, né? Quer dizer, seja discípulo meu, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, se coloca na caminhada comigo, é isso que é tomar o jugo de Jesus, é andar com Ele, olhando para Ele, fazendo o que Ele fez, né? E obedecendo aquilo que Ele nos mandou. E Ele nos mandou fazer uma coisa só. O que foi? Ide, fazei discípulos, né? Então eu sou convidada a aprender com Ele, a ser discípula dele e a fazer discípulos, tá? A crescer frondosamente, crescer como a palmeira, crescer frondosamente. Então essa é a lição que fica para mim hoje. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, no dia de hoje. Queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Pai querido, a Tua palavra que nos leva à reflexão, Pai. Mesmo, Senhor, uma palavra como Ezequiel 41,
que fala de medidas, fala de altura, fala de comprimento, mas mesmo assim, Senhor, ela nos leva à reflexão, ela nos aponta para a nossa missão, para a nossa chamada, ela nos aponta, querido Deus, para aquilo para o teu convite, para o convite de Jesus para nós: vinde, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Pai querido, como é preciosa a tua palavra, Pai. Como é preciosa a tua palavra, Deus. Como é precioso andar com teu Santo Espírito, Pai. Como é precioso ouvir a tua voz. Como é precioso ouvir do Senhor logo pelo amanhecer, ó Deus, as tuas orientações, o teu cuidado, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Pai, eu sou grata a Ti, Deus. Eu sou grata a Ti por esse privilégio, Pai querido, de estar contigo logo no amanhecer, de estar, ó Deus, dando lugar para ouvir a Tua voz, Pai, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por este privilégio, porque é um presente do Senhor, ó Pai, poder ouvir, ler a Tua palavra, Pai, poder senti-la com o nosso coração, Pai. Muito obrigada, Deus. Quero orar a Ti, ó Deus, no dia de hoje, por este dia, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, por este dia que se apresenta para nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai. Que o Senhor nos guarde dos incidentes, dos acidentes, que o Senhor nos esconda atrás da Tua cruz, ó Pai. Ó Deus de poder, nós entregamos o dia de hoje para o Senhor. Entregamos o dia de hoje para o Senhor nos instruir, nos conduzir, nos mostrar, nos revelar. Pai querido, que estejamos prontos, aptos para Te ouvir, Pai. Quero orar a Ti, ó Deus, pelas pessoas que me ouvem, pelas pessoas que me acompanham, Senhor Deus. Pai querido, pela meditação, pela reflexão da Tua palavra, que não volta vazia jamais. Cada um que ouviu, que leu, Pai, pode ter, ó Deus, a sua impressão vinda do Espírito Santo, que o Senhor amplie, que o Senhor faça florescer no coração desse que me ouve, Pai, esta Tua palavra, Pai. Aonde houver luta, aonde houver luto, aonde houver agonia, aonde houver angústia, aonde houver, ó Deus querido, tristeza e sofrimento, que a Tua palavra no dia de hoje possa trazer refrigério, consolo, paz, alegria e encorajamento, Senhor. Pai querido, eu oro a Ti pelos amigos de perto, Deus, pelos amigos de longe, que o Senhor esteja com eles no dia de hoje, Pai, livrando de todo o mal e dando a eles a direção de que tanto eles necessitam, Pai. Querido Deus, eu quero mais uma vez Te apresentar nesse dia a vida da minha sobrinha Carla Fabiana, ó Deus, sua filhinha Valentina, sua mãe Ivete, Patrícia, Cláudia, suas irmãs, a luta, Pai, da minha sobrinha, Deus, contra esse câncer, que o Senhor a encoraje no dia de hoje, que ela floresça na Tua presença, que ela aprenda de Ti, Pai, que ela, ó Deus querido, Te conheça como único e suficiente Salvador da vida dela, Pai, porque a bênção maior na nossa vida é Te reconhecer como único e suficiente Salvador, ó Pai. Sê com ela, Deus, no dia de hoje, Pai, em tudo que ela for fazer, que ela possa, Deus, sua mente possa ser levada cativa ao Senhor, ela possa Te receber, Te reconhecer, ó Deus. Pai, eu oro pelo pastor Marcos, também peço a bênção da Tua presença para a vida dele no dia de hoje, Pai, sua esposa, seus filhos, sua parentela, Deus. Ajuda Teu filho nessa luta contra o câncer, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos meus filhos, ó Pai, pela vida do Danielzinho, a vida da Janine. Eu oro a Ti, Deus querido, pelo Davi, pela Alice, que o dia deles hoje seja um dia cheio da Tua presença. Pai, eu oro a Ti pela minha filha Alessandra,
meu genro Daniel, ó Deus, o Vitor, o Arthur, o Isaac. Pai, livra de todo mal. Acampa teus anjos guerreiros e ministradores, Pai, em roda do Isaac, Deus. Paizinho querido, guarda teus filhos, Pai. Que a tua palavra seja real na vida deles, ó Pai. Que eles possam, Senhor Deus, ser encorajados pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Que possa haver, ó Deus, entendimento da tua palavra, Deus. E cumprimento da tua palavra na vida deles, Senhor. Eu oro pela Liliane e o Enéas, o Pedro, o Tiago e a Isadora. Paizinho querido, que tudo aquilo que os teus filhos for fazer, ó Deus, todo o estudo ali na faculdade, no ensino, no entendimento, que o Senhor dê a eles, ó Pai, a unção, a inteligência, para que eles possam, Senhor, fazer o melhor, ó Deus. Ajuda teus filhos na provisão, traz a tua provisão para a vida deles ali na oficina. Deus de poder e de graça, derrama teu cuidado, tua provisão e a tua proteção sobre os meus filhos. Pai, eu também oro pela vida do Ingo, Deus. Abençoa a vida dele hoje. Pai querido, guarda ele em nome de Jesus. Encoraja-o, Pai. Tira aquelas dores. Abençoa teu servo, Pai. Abençoa tudo que vamos fazer. Que tudo que vamos fazer seja para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, tenham um dia abençoado em nome de Jesus.